Glória a Deus, irmãos. Bom dia para todos, aos nossos amados que nos acompanham pela internet também. Sejam muito bem-vindos. Obrigado aí pela presença de vocês. Queridos, dando continuidade aos estudos que temos feito em relação aos patriarcas, né? Hoje nós vamos continuar isso, falando um pouquinho da experiência que transformou Jacó. É a nossa lição de número 10. Amém, queridos? Então, eu só queria chamar a atenção dos amados. Eu só queria chamar a atenção dos amados em relação a essa lição, porque ela nos traz preciosidades mesmo, verdadeiros tesouros, e às vezes numa leitura, naquele tipo de leitura que você fica batendo, né? Você não percebe isso. E aqui nós temos a oportunidade de entendermos melhor tudo isso. Então vamos lá, o texto áureo, Gênesis 28:15, vamos ler juntos. Vamos lá? E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Amém? Verdade prática. A nossa verdade prática, vamos ler juntos também. Após um encontro com Deus, Jacó, e ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. Amém? Mais um slide, por favor. E aí nós vamos agora para o nosso texto, né, que é de Gênesis 28, a partir do verso 10. Amém? Eu vou pedir para a Janete, pega o microfone, Janete, dá uma... e nos guie na leitura do texto áureo. Pode ser lendo aqui mesmo, não tem problema não. Partiu, pois, Jacó de Beceba, e foi-se para Harã. E ele chegou a um certo lugar, e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou umas pedras daquele lugar e as colocou como seu travesseiro, e se deitou naquele lugar para dormir. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua semente. A tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que seja feito o que te tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quanto terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém, glória a Deus. Qual é a palavra-chave? Transformação, né? O objetivo da lição de hoje é nos mostrar a transformação que Jacó teve após esse encontro que ele teve com Deus. E aqui na nossa introdução, nós já lemos o seguinte: Jacó tornou-se um fugitivo, né? E Deus revelou-se a ele num sonho que mudou a sua vida. Então, na lição anterior, vimos que o relacionamento entre Esaú e Jacó se degradou, ficou conflituoso, né? A ponto do próprio irmão Esaú querer matar Jacó. E ante a ameaça de uma possível tragédia, Rebeca e Isaque chamam Jacó, tá? E fala para ele: olha, vai para a casa de Labão, né, o seu tio, lá em Harã. Labão era irmão de Rebeca. Então Jacó tornou-se um fugitivo a partir desse momento. Ele deixa a sua casa, o seu lar, e vai em caminho
até Harã, né? Cerca de 600 e poucos quilômetros, se eu não estou enganado aqui, 640, se eu não estou enganado aqui, né? E ele segue nessa jornada para proteger sua vida. Só que no meio do caminho, Deus revelou-se a ele num sonho, né? E esse sonho provoca em Jacó uma metanoia, que todo mundo sabe que do grego quer dizer mudança de pensamento, mudança de mente, né? E foi uma mudança profunda na forma de Jacó pensar, da forma como ele enxergava o mundo. E a gente entende que metanoia não é um ato exterior, mas é algo que parte de dentro para fora. E isso só pode ser feito por obra do Espírito Santo. Amém? Então vamos entender um pouquinho melhor isso. Um sonho que mudou uma vida. E aqui já no primeiro ponto desse tópico, desse sonho, uma escada que tocava ao céu, né? Jacó foi esse, no sonho ele viu uma escada que tocava o céu, vinha até a terra. Nessa escada anjos subiam e desciam e ele enxerga Deus na sua majestade lá no topo da escada. Então Jacó dormiu, teve um sonho, viu uma escada que tocava o céu e anjos de Deus subiam e desciam por ela. Quando você lê a Bíblia, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, nós devemos prestar muita atenção em tudo que ela relata, porque nada do que está exposto ali está exposto por um acaso, caiu de paraquedas, ou o autor achou bonitinho colocar. Tem um propósito, tem um significado. Então preste bastante atenção nos nomes dos lugares, porque eles dizem muito. Procurem prestar atenção nas cenas que são apontadas, porque elas nos falam muito também. Entende? Toda a mensagem da palavra está dentro do texto. E você tem que perguntar para o texto, né, o porquê daquilo. Então, a gente pergunta para o texto, né, por que Jacó teve um sonho? Por que foi essa maneira que Deus usou para falar com ele? E por que o sonho com essa escada? Tem algum propósito nisso? Né? Por que não era um anjo sentado numa rocha para falar com ele, ou ele tivesse uma visão qualquer, mas foi um sonho onde teve esses elementos importantes que nós vamos tentar entender agora. Tá? Agora um ponto importante. Vocês vão ver lá em João, o Evangelho de João, no capítulo 1, quando Filipe convida Natanael, né, para estar com Jesus, ele, na apresentação que ele faz para Filipe, ele diz, olha, poxa, Natanael, nós encontramos aquele camarada que Moisés falava, aquele profeta que viria, e esse profeta é de Nazaré. Aí Natanael, né, na sua sinceridade, ele não estava ali desmerecendo ou desdenhando, mas na sinceridade dele, ele falou assim, mas pode vir alguma coisa de boa de Nazaré? Né? Nazaré tem condições de exportar algo de bom. Por quê? Nazaré ficava no final do planeta, entende? Era uma cidade, era um povoadozinho, né? Que estava lá, mas não significava muita coisa. E foi dali, né? A partir dali que Jesus surge para o mundo. E aí o Natanael simplesmente expôs um fato, uma verdade. Mas aí olha que interessante, Filipe pega Natanael e vai com ele em direção a Jesus. Antes dele chegar em Jesus, quando ele ainda está se aproximando de Jesus e nenhuma apresentação dele foi feita, tá? Jesus olha para ele e diz assim, aí está um verdadeiro israelita em quem não há dolo, não há coisa ruim, um cara sincero. E aí Natanael olha para Jesus e diz assim, de onde que você me conhece? Aí eu falei assim, antes que Filipe falasse com você, eu te vi debaixo da figueira. Ele se assusta. Oh, tu és profeta, Deus meu, Senhor meu. Aí eu falei, porque eu te falei isso, você ficou impressionado? Aí vai para João 1,51, quem quiser abrir lá, diz assim, João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 51. E ele lhe disse,
na verdade, eu vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do Homem. Agora, olha que coisa interessante. De uma forma velada, Jesus está se referindo à mesma experiência de Jacó. Então, esse negócio tem um significado. E qual é o significado? Jesus está expondo aqui. Ele está dizendo, a partir desse momento, Natanael, tá? Vai ter uma ponte que vai levar vocês até Deus. A conexão começa a aparecer agora, porque eu estou aqui e eu sou a porta que leva até Deus. Então, ali Jesus já se apresenta como esse ponto de acesso a Deus, vai ser através de mim. E aí, isso aqui, e é importante a gente tentar entender que um texto, quando não está muito claro, sempre tem um outro texto mais claro que pode elucidar aquele texto que aparentemente é obscuro. Agora a gente entende. Por que o sonho da escada? Porque Deus, naquele exato momento, tá, ele já estava falando, eu estou buscando criar uma conexão com você e com toda a humanidade. O sonho da escada, ele tem um propósito de mostrar um canal de relacionamento que Deus estava querendo estabelecer. Deus estava querendo fazer isso não somente com Jacó, mas com todo o homem, com toda a humanidade. Sempre foi o propósito de Deus desde o início. Vocês entendem isso? Olha só que coisa maravilhosa, que coisa linda. Né? Deus já mostrando para o homem que é ele que vai em busca dele. Nós não buscamos Deus. Nós não nos importamos com Deus, mas ele se importa conosco. E a questão dos anjos, subindo e descendo as escadas aqui, nesse sonho de Jacó. Eles simbolizam os mensageiros e executores da vontade de Deus, mostrando que o cuidado divino opera ativamente na história humana. Essa movimentação dos anjos, lá em Hebreus diz, lá em Hebreus está escrito que os anjos são ministros de Deus para cumprirem o propósito dele. Se Deus tem o propósito de comunicar-se com o homem, de buscar o homem, de criar uma ponte de aproximação, de acesso, os anjos são os executores desse processo. Entende? Então, essa movimentação dos anjos vem mostrar que eles estão ativos pela vontade de Deus para cumprir o propósito de Deus, que é este. E o topo dos céus, irmãos? Porque a descrição do sonho diz que vem uma escada do topo do céu e atinge a terra. E lá no topo, o soberano Senhor está lá. O topo do céu indica a soberania de Deus. Que Deus governa todas as coisas. Todas as circunstâncias estão subordinadas a Ele. Não há nenhuma situação. Então Deus estava falando para Jacó o seguinte, camarada, eu quero me relacionar com você, tá? Eu estou me movimentando nesta direção e quero te dizer que tudo que você está passando, tá? Está sob a minha divina orientação. Nada está acontecendo de qualquer jeito. Amém? Entenderam essa parte? Como é importante a gente entender qual é o significado de tudo isso. Mas vamos lá para o ponto 2. Deus apresentou-se no topo da escada, prometeu que daria aquela terra, e o Senhor disse que estaria com ele e o guardaria. Então Deus se apresenta em sonhos a Jacó, com esse objetivo, de já trazer uma proposta para Jacó que ele desconhecia. Naquele momento, a única coisa que ele estava querendo era fugir do irmão dele, era fugir da situação difícil que ele estava encarando, era chegar logo lá em Harã, tá? Para ter abrigo, para ter casa, entende? E, no entanto, Deus chega para ele, não, mas eu tenho uma proposta para você, você não está aqui por acaso. E aqui, queridos, isso aqui é fantástico. As promessas de Deus a Jacó. Deus fez promessas a Jacó, dá a terra em que ele estava pisando, né? Que a sua semente, os seus descendentes seriam numerosos, multidões, né?
estar com ele e o guardar, Deus o acompanharia durante toda a sua vida e a sua jornada e não deixaria de cumprir o que prometeu para ele. Você lembra que eu falei logo no início? O que foi que eu disse? Perguntem para o texto. Conversem com o texto. E o Espírito Santo vai responder. Por que Deus nos faz tanta promessa? Qual é o propósito? Qual é o propósito e quais são os objetivos de Deus quando Ele nos promete alguma coisa? Os estudiosos dizem que a Bíblia possui 8.000 promessas, cerca de 8.000. Para que tanta promessa? E aí, a gente começa a perguntar para o texto, qual é a finalidade da promessa? Só para a gente dizer, lá no futuro, um futuro distante, ou um futuro bem próximo, isso vai acontecer com você? Será que é só isso? Não, irmão, não é só isso. Tá? As promessas de Deus, elas têm um objetivo específico. Então, baseado na Bíblia, Deus faz promessas para nos revelar o seu caráter fiel, nos gerar esperança no nosso coração e nos guiar e estabelecer alianças de amor e redenção. As promessas de Deus, elas vêm com este objetivo. Preste atenção, gente. Isso aqui é importante que você entenda isso, né? Que a promessa de Deus vem para, primeiro, gerar esperança no nosso coração, guiar-nos e nos estabelecer aliança conosco, tá? E revelar o caráter de Deus. São nas promessas, irmãos. Agora, como é que se dá esse processo? Como é que a gente chega, né, no entendimento desse processo? Deus te faz uma promessa. Aí você, no primeiro momento, Deus me prometeu que lá daqui a tantos dias, ou daqui a tanto tempo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Mas a coisa não morre aí. Tem um propósito. Então vamos dar uma olhadinha, né? De que não é apenas você saber sobre o futuro, mas para nos capacitar a caminhar com Deus. As promessas de Deus têm um propósito de capacitação. Então, quando Deus te prometeu alguma coisa, quando você lê na Bíblia uma promessa, ela tem um propósito definido, que é o de te capacitar a caminhar com Deus. Mas vamos entender esse processo, né? Porque, na realidade, as promessas de Deus possuem um cunho pedagógico, de ensino. Então, vamos lá. A primeira coisa, revelar o seu caráter e a sua fidelidade. Então, no primeiro tópico, no primeiro ponto desse tópico, que é Deus tentando revelar o seu caráter para nós, quando Ele nos dá as suas promessas, Ele demonstra imutabilidade naquilo que Ele falou. Ou seja, Deus promete para provar que a sua palavra não muda e que Ele cumpre o que Ele falou. Números 23, 19, conhecidíssimo de todos. Né? Que Deus não é homem para quem minta. Vocês entendem isso? Então, é importante nós compreendermos, tá? Que quando Deus te promete algo, Ele está buscando demonstrar para você que Ele cumpre o que Ele fala. Não importa quanto tempo leve. Se Deus promete a conversão de um ente querido, pode levar 50 anos, mas aquele ente querido vai ser alcançado. Outra coisa, dentro desse tópico de revelar o seu caráter, edificar a nossa confiança nele. A promessa de Deus, ela tem um propósito para que nós sejamos edificados numa confiança sólida em Deus. Você precisa crer e confiar no Deus, você e eu. Precisamos crer e confiarmos no Deus que nós servirmos. E são nas promessas que se cumprem, é que isso vem acontecer. Então, ao ver as promessas se cumprirem, o ser humano aprende a confiar no caráter e no poder divino. É aquela turma da casca grossa, que passa por luta a vida inteira, mas Deus promete e cumpre. E aí aquele cara fica com a casca grossa. Não é qualquer coisa que derruba ele. Não é qualquer intempérie, qualquer pensamento flutuante por aí,
né? Historinha de ET que está chegando, isso derruba. Crente de casca grossa, crente que confia na palavra, crente que confia num Deus vivo, essas coisas não abalam ele. Então serve para edificar a nossa confiança. Qual é o outro ponto? Manifestar o seu amor por nós. É uma maneira de Deus falar assim, eu te amo, meu filho. E é por isso que eu te prometi isso. E é por isso que eu vou cumprir o que eu te prometi. Né? As promessas nascem da graça e da misericórdia de Deus, demonstrando a sua bondade ativa. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Qual o outro tópico? Quando nós falamos das promessas de Deus, para que elas servem? Para nos guiar e sustentar. As promessas de Deus nos apontam uma direção e nos sustentam na nossa fé. Então, com isso, elas geram esperança. O crente não é desesperançoso. O crente é um ser esperançoso por natureza. Por ter uma natureza transformada, ele tem esperança o tempo todo, 24 horas por dia. É no meio da luta, da tempestade, da doença, da fraqueza, né, dos insucessos. O crente, ele tem esperança. Elas funcionam como uma âncora para a alma em tempos de crise e sofrimento. Hebreus 6,19. As promessas têm essa finalidade de gerar em nós, é um dínamo dentro de nós. Vocês entendem, gente? Quando a gente vê Deus prometendo alguma coisa, Ele está nos ensinando. Ele está nos mostrando verdades que são importantes para a nossa vida. Qual a outra? Fornecer direção. As promessas são um propósito e um destino ao povo, assim como foi a promessa da terra prometida. Israel tinha uma direção. Eu vou levar vocês para Canaã. Eu vou levar vocês para a terra que mana leite e mel. Não estava concluindo ainda. Eles mal chegaram na primeira caminhada, na primeira milha da jornada, mas essa era a promessa que eles tinham, que estava apontando para eles uma direção. É para lá que eu vou levar vocês. O crente é a mesma coisa. Deus está nos levando para Nova Jerusalém. E isso vai acontecer. É a esperança que está no nosso coração. É a esperança que nos sustenta, mas é a esperança que nos guia também. De que temos uma responsabilidade como cristãos nesta terra. Estamos indo para Nova Jerusalém. Ponto final, temos direção. Não estamos jogados no meio do deserto, desorientados, sem bússola, sem nada, largados. A outra coisa, exigir resposta da nossa fé. Deus promete para que o homem responda com obediência e paciência durante a espera. Hebreus 6,12. Isso é o que Deus requer de nós. Paciência e obediência. A promessa de Deus requer isso de nós. Mas está demorando. Seja paciente. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Salmo 40. Paciência, irmãos. Uma virtude que eu persigo desde a minha infância. Eu persigo. Não queria esperar pelo brinquedo do Natal, queria ganhar ele antes. E a minha vida toda tem sido assim. Paciência. E obediência, então? Misericórdia. Né? Obediência, então, é terrível. Deus fala para você, é por aqui. Não, Senhor, vamos encurtar. Vamos dar uma encurtada nesse negócio, vamos por aqui. Né? Qual o outro tópico que nós temos de Deus, meus irmãos, do nosso Deus, em relação a esse propósito? Estou parado aqui, irmãos, porque é importante esse tópico, né? Por que das promessas? Porque Deus quer estabelecer aliança conosco. Sabe o que é uma aliança? Uma aliança que você tenha casado, é o que os cônjuges têm. É mais do que cumplicidade. Tem cumplicidade, claro que tem. Aliança é um pacto fechado. É algo que você fecha com Deus, tá? E você só fecha com Ele, e o mundo pode desabar, mas você está fechado com Deus. Não tem como nada te tirar desse propósito.
Então Deus vincula-se ao homem através das promessas dele. E o homem se compromete voluntariamente, né, com Deus, né, e Deus atende essa demanda do homem, se aproximando dele. Então os pactos funcionam desde o tempo dos patriarcas. Abraão, né, o restante dos patriarcas, Davi, o rei Davi, quantas alianças foram feitas de lá até então. Outra coisa também que a promessa faz, apontar para nós a nossa salvação. E nós ignoramos. Muitas das vezes, amados, nós passamos batido no meio do problema e nos esquecemos que somos salvos. Eu falo isso de mim. Nós somos salvos. Era para nós andarmos altaneiramente, né? Cabeça erguida, encarar o problema de peito aberto. Somos salvos. Deus tem um propósito nas nossas vidas. A maior promessa bíblica é o envio do Messias e a vida eterna, reconciliando o homem com o Criador. João 3,16. Agora sim, agora vamos sair daqui. Entenderam? Por que as promessas não é uma coisa aleatória para você passar por cima? Se você recebe uma promessa de Deus, entenda, Deus está usando, se comunicando com você de uma forma pedagógica. Deus quer te ensinar algo ali, com aquela promessa. Então preste atenção nisso. Eu tenho que prestar atenção nisso. Vamos lá? Qual é a sinopse que nós temos aí, da primeira parte? Deus revelou-se a Jacó em sonhos, iniciando um processo de transformação em sua vida. E agora, queridos, nós vamos, né, para as descobertas dele. O que foi que Jacó descobriu depois desse sonho, nas suas meditações? Tem uma lição aí, importantíssima. Né? Então nós temos o quê? Jacó descobriu a presença de Deus. Foi a primeira coisa que ele percebeu. Aí você fala, mas Cleito, isso é óbvio. Você tem um sonho, com um anjo subindo e descendo escada, Deus falando com você do topo da escada. Uma visão tremenda dessa, misericórdia, Cleito. É a presença de Deus. Não, mas não é só isso. Não é o óbvio. É muito mais profundo do que isso. Então, como é que Jacó reage a essa descoberta? Não é o estabelecimento do fato. Porque muitas das vezes nós paramos por aí, né? Jesus morreu por você. Fato. Fato. E você fica só com o fato. Mas o que vem depois do fato? Você já cavou um pouquinho mais para entender? Jesus morreu por você e o que você leva com isso? O que foi que aconteceu com você a partir daí? E é essa experiência que Jacó tem aqui. Após despertar, Jacó disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Deus mostrou que Jacó não estava sozinho. Aí você fala, tudo bem, isso é óbvio. Não, não é a questão do óbvio. E aqui, queridos, nós precisamos entender o seguinte, o que Jacó descobre é a graça de Deus. E eu vou explicar melhor para vocês. A graça incondicional de Deus. Jacó ele estava fugindo para proteger a vida dele. Agora, mesmo errado. Ele estava fugindo porque ele fez algo errado, né? Ele enganou o irmão dele. Ele enganou o pai dele. Isso é fato. E ele sabia disso. E aquilo ali provocou a ira no seu irmão. E aí os próprios pais falam, cara, vaza, porque teu irmão vai te matar. Então, quando Jacó foge, ele foge dessa situação grotesca, constrangedora, mas também está fugindo da sua própria consciência. Da sua própria consciência. E mesmo em meio ao erro e à crise, Deus vai ao encontro dele. Deus não podia desprezar Jacó, largar ele lá, não dar a mínima para ele. Mas ele não fez isso. Deus foi até Jacó. Isso é graça. Isso é graça, irmãos. Foi a mesma forma como ele agiu conosco. Da mesma maneira.
E aí nós desprezamos isso. Por que que esse episódio aqui marcou tanto Jacó? Por conta da graça que Deus disponibilizou para ele. Tá? Quando ele chega à conclusão que o Deus invisível, né, estava ali, e ele diz assim, Jacó adormeceu achando que estava sozinho, mas acordou dizendo, certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Quantas vezes agimos da mesma forma como Deus, ou como Jacó, quando Deus age conosco, a gente fala assim, poxa, eu não sabia, Senhor, não sabia. É a nossa desculpa de sempre. Da mesma forma nós fazemos isso, como Jacó fez. Deus é invisível, a gente não está vendo Ele, mas a gente sente a presença dEle. Nós percebemos quando Ele quer uma coisa e quando Ele não quer. O Espírito Santo reclama dentro de nós. Isso tudo é fato, irmãos. E aí, muitas das vezes, chegamos para Deus e dizemos, eu não sabia, Senhor, não sabia. Deus está presente mesmo quando nós não percebemos. Vamos lá para o ponto 2. Jacó descobriu a casa de Deus. Jacó ficou impactado com a revelação de Deus e exclamou, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Este encontro foi um marco sagrado na vida de Jacó. A gente precisa entender que não foi um mero sonho, como daqueles que nós temos e acordamos, a gente acha interessante o sonho, mas a partir dali o que muda na nossa vida? No caso de Jacó, isso foi um marco histórico. Ele era uma criatura até aquele sonho. Depois do sonho, se tornou outra criatura. E isso nos lembra o quê? Né? O nosso processo de conversão. Quando a gente aceita Jesus, éramos um tipo de pessoa. E depois dessa experiência, nos tornamos outro tipo de pessoa. E foi o que aconteceu com Jacó aqui, né? Então, produziu nele um temor profundo e respeito, mudando a perspectiva de vida dele. Precisamos entender, irmãos, que tudo começa aqui dentro, no nosso coração. O Espírito Santo vem dentro de você e altera o teu rumo, a tua perspectiva, a forma como você enxerga as coisas, passa a ser com uma outra ótica, a ótica de Deus. Isso é mudança radical, e foi o que aconteceu com ele. Até então, Jacó era um religioso, seguia as tradições dos pais, mas ele não era uma pessoa transformada até que esse momento aconteceu, né? E aqui, o que se segue após ele ter ser impactado é demonstrado quando ele pega a pedra. Preste atenção nisso. Ele pega a pedra, né? Está lá em Gênesis 28, 18. E ele usou como travesseiro. Até então, quando ele chega, ele está cansado, exausto, aflito, decepcionado e um monte de coisa. O que resta para ele? Dormir. É o que nós fazemos. Aí ele pega uma pedra, coloca debaixo da sua cabeça para lhe servir de travesseiro. Acontece que isso nos ensina a importância de nós guardarmos as memórias dos nossos milagres. Porque quando ele acorda, aquela não era mais a pedra que serviu como travesseiro, mas aquela pedra significava a memória que ele estava adquirindo naquele instante do poder de Deus se revelando para ele de uma forma majestosa. Então, a pedra, ela tem um significado importante nesse sentido e nos ensina a prestarmos atenção nas coisas que foram feitas lá atrás para cada um de nós. O lugar que antes era chamado de luz, um lugar comum, passou a se chamar Betel, casa de Deus. E é por isso que ele diz, isso aqui é a casa de Deus. Isso aqui não é um lugar comum. Deus está aqui. Mostrando que a presença divina é que ressignifica a nossa história. Irmãos, ontem, 2 horas da manhã, ontem não, hoje, de madrugada, 2 horas, eu e minha esposa estávamos conversando. Muitos assuntos, falando sobre as coisas da igreja. E aí,
chegamos a uma conclusão. Qual a conclusão que nós chegamos, irmãos? Nós tivemos muitos amigos lá no passado, cristãos ali, sinceros, verdadeiros, e nós estávamos, uma Maria vai com as outras, né? Um crente que não dá valor às coisas de Deus. E aí o que acontece? Estávamos desse jeito, e esses irmãos firmes na fé. E tinha lá os problemas deles, mas eles continuaram seguindo. E nós vivendo uma vida dissoluta, eu e minha esposa. O que acontece? Hoje estamos aqui. Hoje nós estamos aqui. E eles não estão mais com Cristo. Estão longe, afastados. E muitos desses amigos já partiram deste mundo. Nós não sabemos qual é a realidade deles agora na eternidade, só Deus sabe. Mas o fato é, querido, é que nós estamos aqui, porque nós somos bonzinhos, porque eu e minha esposa somos o sinete da perfeição, porque o nosso caráter imaculado devia nos colocar num pedestal? Não. Na maioria dos aspectos, somos piores do que eles. Fizemos coisas muito ruins, piores do que eles. No entanto, houve algo que aconteceu conosco. E aqui, da mesma forma como Jacó não foi abandonado por Deus, nós também não fomos. Deus nos tirou lá da lama do pecado. Deus nos tirou lá da escuridão, né? Da pobreza de vida miserável, longe de Deus. E aí a gente estava conversando sobre isso, faleceu, de tudo que Deus fez por nós, tudo, todas as coisas. A mais preciosa é essa, a graça dele nas nossas vidas. Porque essa graça nos alcançou sem nós merecermos e sem nós termos feito nada para tê-la. E detalhe importante, não há nada que eu e a Isabel possamos fazer para retribuirmos a Deus por isso. Ou conquistarmos Deus, dizendo assim, poxa, valeu a pena ter ajeitado esse casal. Por mais que a gente trabalhe, por mais que nos esforcemos, nós não vamos arranhar o limiar da superfície da graça de Deus. Entendem? Porque Deus é Ele que faz, é Ele que produz, é Ele que move. É o que Ele fez com Jacó, fez comigo, com ela, fez com vocês e fez com milhões de pessoas ao redor do mundo. A graça dele. E a gente precisa entender isso. E Jacó, aqui no 3, descobre a porta do céu. Na nova aliança, a porta de acesso aos céus é Jesus. E para chegar a Deus e ser transformado e santificado, somente por Jesus. Jesus é a porta. Então nós sabemos que uma porta é um lugar de abertura, um lugar de acesso, ou melhor dizendo, nos dá o acesso a um determinado ambiente. Então, na nova aliança, conforme a palavra de Deus diz, a porta de acesso nos céus é Jesus Cristo. E só Ele, irmãos, só Ele. Nossas obras, como Isaías fala, são trapos de imundícia. Não temos nada, irmãos, nós não somos nada e não temos nada para oferecer para Deus. Quando a gente chega diante de Deus, tem que fazer igual o pastor Reginaldo falou aqui, tem que chegar igual um mendigo, cara. Já viu um mendigo? Tem alguns por aí, mas já viu um mendigo arrogante? Não existe. Os que até tem, a gente encontra um ou outro por aí, mas somos mendigos espirituais. É o que nós somos. Nós dependemos da graça de Deus para tudo. Não tem ninguém aqui melhor do que o outro. Somos nivelados por Deus na mesma linha. Não tem essa, pastor, eu sou um pastor, ou eu sou o Papa, seja lá o que for. Você não muda a sua situação pelo teu status quo. Não muda. Somos miseráveis. Não temos nada para oferecer para Deus. A porta é Jesus. A porta é Jesus. Vamos para o nosso resumão da segunda parte. Depois do seu encontro transformador com Deus, Jacó fez muitas descobertas. A partir do momento que nos encontramos com Deus, a partir do momento
que nos encontramos com Deus, as descobertas vão acontecendo uma após outra. E a principal delas qual que é? Essa que eu acabei de falar. E nós não somos nada e não temos nada para oferecer para Deus. Estamos aqui, irmãos, pela gratidão que temos a Ele. Está vivo? Você está vivo agora? Botou o pé no chão, acordou, abriu os olhos. É porque Deus te trouxe. Deus te conservou. Eu, com todas as minhas comorbidades, sou candidato assim, estou no topo da lista, numa morte súbita. Minha realidade é essa, irmão. Minha realidade é essa. Estou lá no topo da lista. Todos os dias, quando eu acordo, tá? Todos os dias, eu agradeço a Deus. Bom, Senhor, não é hoje que o Senhor vai me levar. Já vi logo de cara, pelo menos agora de manhã não. Entende? Deus nos deu a vida. Deus nos deu vida, saúde. Podemos estar aqui. Agora vamos para uma parte interessante também. Aliás, tudo nessa lição é maravilhoso, que é a coluna de Betel. O que significa essa coluna? Sabemos que Jacó diz, Betel é a casa de Deus, não é um lugar comum. Mas vamos ver como é que ele entendeu isso. A primeira coisa, a pedra transformada em coluna. Jacó tomou a pedra e levantou-a como uma coluna. Derramou o azeite sobre ela e ela serviria de memorial ao Senhor. Esse ato de Jacó de tomar a pedra usada como travesseiro e erguê-la como uma coluna nos ensina sobre mudança de perspectiva. Olha a gente voltando novamente para o mesmo assunto. Mudança de perspectiva e consagração de vida e firmarmos o nosso compromisso com Deus. 3 coisas. Nesse ato, Jacó estava estabelecendo 3 pontos fundamentais da vida de alguém que crê e confia em Deus, de um crente verdadeiro. A primeira delas, mudança de perspectiva. O mundo tem a sua perspectiva. Qual que é? Viver muito, gozar a vida muito, comer muito, né? Fazer todas as coisas que você sempre quis fazer, sem limites, sem cerceamentos. É você ter à sua disposição tudo aquilo que o mundo tem para oferecer. E onde está escrito isso? Na tentação de Jesus. O diabo chega aqui, aos reinos da terra. Tudo isso aqui é meu. Eu vou dar para você se você me adorar, prostrar e me adorar. Isso é a perspectiva do mundo. Prazer, hedonismo. Você viver à sombra do hedonismo, né? Mas aí você conhece Jesus. E aí a perspectiva é outra. Qual que é? O que Deus falou para Ananias, né? O que Deus falou para Ananias a respeito de Paulo. Senhor, aquele homem é mau, ele vai me esquartejar. E Deus fala para esse rapaz, vai lá e faz o que eu estou te mandando fazer, porque este é um vaso escolhido. Eu vou mostrar para ele quão importante é, através das tribulações pelas quais ele vai passar, acessar o meu reino. Essa é a perspectiva de Deus. Você vai se opor a este mundo e vai sofrer muito problema pelo seu posicionamento com Deus. Sua perspectiva muda quando você chega a Cristo. E aí você começa a se opor ao mundo. O mundo te propõe isso e você diz, não vou fazer isso não. O mundo te propõe esse caminho. Você diz, não, nesse caminho eu não vou trilhar não. Isso que a pedra erigida como coluna nos ensina. Mudança de perspectiva, consagração de vida e afirmar um compromisso com Deus, né? A pedra que antes representava cansaço, solidão e dureza. E botar uma pedra como travesseiro, vocês hão de vir comigo, né? Não é a melhor das opções. E aí o que acontece? O azeite que ele derrama sobre a pedra, Jacó está dizendo, naquele ato, ele está dizendo o seguinte, que o azeite simboliza, na Bíblia toda, a Bíblia diz isso, o Espírito Santo, a separação para fins sagrados.
Ou seja, quando você consagra a sua vida a Deus, o azeite é derramado sobre você. Você é separado agora. E eu não estou falando de separação pastoral para o ministério. Eu estou falando de você, crente. Você, cristão. Você sendo separado para servir Deus. Sendo separado para se dedicar a Deus. Todos nós somos chamados para isso. Todos nós. Não tem exceção, não. Todos nós somos chamados para isso. Então, Jacó faz desses símbolos todos, né? E ele transforma esses itens num altar a Deus. Então, a coluna não era apenas um enfeite, mas o ponto de partida onde Jacó selou o seu voto de fidelidade, dízimo e adoração a Deus. Naquele momento, quando ele faz esse ato, ele está fazendo um voto com Deus. E aí nós vamos pegando essa esteira, vamos falar sobre isso, o voto de gratidão a Deus. Jacó fez um voto a Deus, prometeu que o Senhor seria o seu Deus e daria o dízimo de tudo. Vamos entender isso, irmãos, sobre voto. Sobre voto. Pastor, posso passar 10 minutinhos? Eu já vi muita definição sobre voto, mas o voto ele tem um propósito. E aqui fica bem explicitado, tá? O propósito do voto. Quando você faz um voto a Deus, você faz com o coração que Jacó tinha, tá? Prometeu que o Senhor seria o seu Deus. Deus, eu sou grato a Ti, porque a vida dele não foi tocada nesse momento, ele não foi ali naquele momento, Deus não mostrou para ele qual era o seu propósito para a vida de Jacó. A partir daquele momento, tá? Jacó muda a sua perspectiva, não foi nesse instante. Então Jacó entende sobre graça. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Ele está sendo tão bom para mim? Qual o propósito de tudo isso? E aí ele entende um pouco da graça de Deus, tá? E a partir daí, baseado nessa perspectiva, ele tem uma gratidão tremenda por Deus. De quando Deus fala assim, rapaz, eu vou acompanhar você por toda a sua vida, nada vai acontecer. E olha, tem um negócio, vou fazer de você uma nação poderosa. As promessas que eu dei para Abraão, elas continuam contigo. E é esse o ponto. Jacó está embebido nessa gratidão tremenda que é trazida por conta daquilo que Deus fez por ele. Quando a gente conhece Jesus, o que nos move, irmãos? É o que o pastor diz? É o que o pastor Reginaldo fala, o que eu falo, ou qualquer outro irmão que venha a esse púlpito pregar, fala. O que nos move a virmos para a igreja, a nos reunirmos nesta congregação? Se não for gratidão, meu irmão, por favor, corra atrás do prejuízo. Corra atrás do prejuízo. Se não for gratidão. É o que eu e minha esposa conversamos ontem. A gente não tem como negar nada para Deus. Se Deus mandar a gente andar 5 milhas, nós vamos andar 5 milhas. Eu sei de irmãos aqui que estão no mesmo propósito. Porque quando você é grato a Deus, Deus me tira de uma imundície sem fim. Deus me traz da lama, sem eu merecer nada, sem eu ter como dar nada em troca, sem ter como retribuir a Ele. Deus investe em mim. Nós, quando investimos em um negócio, nós esperamos retorno, irmão. Não existe filantropia em negócio. Se você investe 5 mil, você vai recuperar os seus 5 mil e vai querer mais 5 depois. É assim que funciona nesse mundo. E Deus investe em nós tudo. E muitos de nós, ao longo do caminho, como eu citei aqui agora há pouco, te cospe em cima disso aí. Te cospe. E o texto da palavra que diz, eu não recordo, não sei, acho que está em Hebreus, quando ele diz assim, quando alguém despreza o evangelho, a proposta de Deus, aí eu falo assim, quão grande e terrível serão as consequências de alguém que faz esse tipo de coisa. Que experimentou a graça divina, mas que agora não quer mais saber. Então, após consagrar a coluna,
de Betel, Jacó faz um voto a Deus, movido por um sentimento de fé e profunda gratidão. A gratidão vai estar sempre no topo, irmão. A nossa mola mestre é o que nos impulsiona. É o que Paulo fala. O apóstolo Paulo diz, o amor de Deus me constrange. Eu não tenho como sair fora dessa linha. Não tenho como sair desse ponto. Eu sou obrigado pelo amor de Deus. O amor de Deus me obriga a isso. Porque eu não consigo fazer outra coisa, sabendo que Deus se deu por mim. Deus morreu por mim. Mas vamos lá. O concerto de Deus com Jacó. Quando Jacó tem um encontro com Deus, decide obedecê-lo, o Senhor renova as promessas que ele fez a ele. E assim como foi com os patriarcas, como eu falei, né? E essa ação do concerto exige da nossa parte obediência e fé, Romanos 1,5, né? Porque sem fé ninguém pode agradar a Deus. Contudo, quando ele tem um encontro transformador com Deus e decide obedecê-lo, o Senhor renovou pessoalmente a ele as promessas do concerto. Depois desse impacto todo que Jacó, e somente depois desse impacto, porque ele não entenderia a proposta de Deus se ele não tivesse sido impactado da forma como foi. Muitas das vezes Deus fala conosco o que Ele quer fazer na nossa vida, mas como nós não fomos impactados ainda pela palavra, desprezamos isso. Desprezamos. E, no entanto, lá em Gênesis 35, de 9 a 13, nós vemos Deus renovando todas as promessas que Ele tinha feito aos patriarcas anteriores. E aí, encerrando, Jacó ergue uma coluna em Betel e faz um voto ao Senhor. Esse voto que Jacó faz é baseado numa profunda gratidão que ele teve por Deus, naquele momento que ele foi impactado. Qual a conclusão que a gente chega, irmãos? Que a história de Jacó mudou completamente, completamente, depois que ele teve um encontro com Deus. Quando temos um encontro com Cristo, nós somos modificados, nós somos transformados, nós somos mudados, tá? E a partir daí a gente vive uma vida voltada para Deus. Deus é o principal, é o cabeça, é o topo da nossa lista. Não fazemos nada, absolutamente nada, sem antes, né, nos voltarmos para Ele. Vamos revisar o que nós aprendemos? O que Jacó viu em seu sonho? Vamos lá. Uma escada, né? Com os anjos subindo e descendo, e Deus lá no topo. Não é isso? Em seu sonho ele viu uma escada cujo topo tocava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28, 12. O que Hebreus 1, 14 diz a respeito dos anjos? Revela que eles são ministros de Deus, para executar as ordens de quem? Pois é, aí, de vez em quando a gente vê na internet os camaradas, o anjo que está sob meu comando, faça tal coisa. A gente vê isso lá. Eu fico assim horrorizado com essas coisas, né? Os anjos que estão sob o meu ministério, façam determinada coisa. Ainda vejo gente dando nome a anjo que eu nunca vi na minha vida, né? E aquele anjo, esse anjo aqui, estou mandando você, anjo tal, vai lá e cura, entendeu? A gente vê essas aberrações, mas os anjos, eles só têm uma finalidade: obedecer a Deus e cumprir os seus propósitos. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, né? Conforme está em Hebreus 1, 14. De acordo com a lição, quais são as descobertas de Jacó? Falamos aqui de algumas. Jacó descobriu a presença de Deus e que aquele lugar ali era a casa de Deus e a porta dos céus. Então ele teve um entendimento ampliado. Aquele simples lugar chamado luz passa a ser o lugar da presença de Deus. Aquele lugar que era luz agora é a casa de Deus, é Betel. E aquele lugar ali é a porta do céu, porque ele vê o céu aberto e uma escada posta do céu até a terra. Então toda a perspectiva de Jacó muda, como a nossa foi mudada também. 4. O que significa Betel? Casa de Deus. Muito bem. Betel significa casa de Deus. E a última pergunta: qual foi o voto de Jacó?
Está em Gênesis 28, 20 a 22. Ele prometeu o que para Deus? Que se fosse com ele e o guardasse na viagem, lhe desse pão para comer, vestes para vestir, e se um dia voltasse em paz à casa do seu pai, o Senhor seria o seu Deus. E também prometeu que tudo quanto Deus lhe desse, certamente daria o seu dízimo. Ele faz uma consagração de si mesmo a Deus. Ele diz: Deus, cumprido isso na minha vida, o propósito que o Senhor tem, eu te prometo, Deus, que eu vou ficar contigo, que eu vou me consagrar a ti, a minha vida e todas as coisas que me circundam. Dinheiro faz parte da consagração também, né? Nós entendemos aqui nesta igreja, em outras igrejas também é assim, tá? Que não há necessidade de ficarmos aqui, gastar meia hora, 40 minutos, né? Obrigando você a ofertar. Nós entendemos que esse é o propósito. Você oferta porque você é grato a Deus. Só por isso. Você faz as coisas para Deus porque você é grato a Deus. Tudo vem de gratidão. Gratidão, amados. É gratidão, pura gratidão. Amém? Que Deus nos abençoe. Pastor.